Agora que os nossos ouvintes já compreenderam o tamanho do problema e suas repercussões, vamos ao projeto do Poder Executivo. Em que consiste o PL, o Projeto de Lei 58/2026? O que ele dispõe? Como e por quem ele será implementado e qual será a origem dos recursos que o corporificarão? Bem, Diogo, acho que só fazendo uma reflexão, eu lembro que tem uma música da saudosa Marília Mendonça que dizia: eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então, acho que esse projeto de lei que o Executivo teve a aprovação do Legislativo na última sessão, ele, de certa forma, foi mal compreendido na medida que se imaginou que era um remédio para curar todas as mazelas que envolvem essa política pública. E, na verdade, o que se buscou instituir foi uma iniciativa para dar um vigor maior naquilo que, na prática, já existe, que é garantir o controle populacional e, especialmente, essa situação aí dos animais que são vítimas de abandono e maus tratos. Então, os lares temporários, na prática, já existem no nosso município. Tem muitas pessoas abnegadas, tem uma campanha, semana passada, inclusive, a Rafaela me reportou, foi recolhido de uma situação de abandono aí 5 ou 6 filhotes de cães. Todos os dias, praticamente, chega uma situação desse tipo. Animais abandonados, alguns que foram vítimas, de fato, de maus tratos, que demandam cuidados, atendimento de médico veterinário, uso de medicação veterinária. Então, esses animais precisam de um lar, se não definitivo, porque às vezes conseguir a adoção de imediato nem sempre é fácil. Então, esses animais precisam de um lar, a exemplo do que existe, com as crianças, por exemplo, em situação de abandono, de maus tratos por parte da família. Muitas vezes são encaminhadas para um lar temporário, até que encontre uma adoção ou que retorne para o seio da família. Então, e eu, mal comparando, eu vejo que são situações similares, Uma criança, quando passa, infelizmente, por uma situação dessas, se busca sempre que ela retorne para o seio da família. Um idoso também, o que se busca sempre, que antes dele ser encaminhado para um lar de idosos, por mais digno que seja o tratamento, que ele seja cuidado pelos seus familiares, E os animais que se tornaram membros da família, eu entendo que há uma similaridade nesse sentido. A busca é que eles sejam adotados, que alguém faça deles um membro da sua família, só que quando essa situação não é possível de imediato, o lar temporário vem para preencher essa lacuna. Então já existem pessoas em nossa cidade dedicadas, abnegadas, que cuidam desses animais, resgatados pela administração municipal através da nossa Coordenadoria de Defesa dos Direitos Animais, em parceria com a ONG Anjos Sem Voz. Então, o que se busca agora é dar uma compensação, e até surgiu no Legislativo, nós temos muito respeito pelo Legislativo, os vereadores que foram legitimamente eleitos pelo povo para legislar e para debater os problemas da nossa comunidade, mas o projeto foi não necessariamente entendido, mas foi sugerido que se criasse uma espécie de bolsa cachorro. E nós não queremos incentivar necessariamente que as pessoas, em função de um auxílio financeiro, adotem os animais ou abriguem esses animais de forma temporária. O que nós queremos, e temos o dever legal, inclusive, é garantir o direito e a proteção desses animais. Então, o que o projeto prevê é que as pessoas... Agora, esse projeto foi aprovado, já não é mais projeto, já é uma lei, em sendo sancionada pelo nosso prefeito Celso, vai ser regulamentada a partir de um decreto que vai prever que seja lançado um edital para cadastrar os lares temporários e prever que a pessoa que estiver habilitada como lar temporário vai poder abrigar simultaneamente até 2 animais, não mais que isso, também na lógica do controle populacional. Então, está se caminhando agora, acredito que já a partir da semana que vem o projeto vai ter sido sancionado, já vamos partir para a regulamentação, lançar um edital
habilitar, porque as pessoas precisam atender determinado, como eu sempre digo, a questão é garantir o direito e a proteção dos animais. Então, tem que ser encaminhado para um lar que ofereça essas condições e as pessoas previamente cadastradas para esses animais que são resgatados dessa situação de abandono e maus tratos possam ficar pelo menos temporariamente, e a ideia é que esse lar temporário tenha vigência de até 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano, e daqui a pouco se estabelece até um vínculo, né, com a família, e esse animal de temporário, de repente, possa ser adotado, que nem nós já temos inúmeros casos aqui de situação nesse sentido, né? Então, fundamentalmente é isso. Vai ser regulamentado a partir de um decreto do Executivo, vai se lançar um edital, e nesse edital vai se habilitar os lares temporários, e o trabalho que já é feito de resgate desses animais na condição de abandono e maus tratos, eles vão ser encaminhados para esses lares e as pessoas vão receber um auxílio mensal. O suporte veterinário vai ser por nossa conta, por conta do Poder Executivo. Estamos contratando o serviço, né, de um médico, uma médica veterinária para dar esse suporte, e as pessoas deverão receber um valor mensal, supõe-se que entre R$200 e R$250 por animal, né, por esse período, durante esse período que eles tiverem lar temporário, para custear especialmente a alimentação, né, a ração desses animais e as instalações ali que eles vão estar. Então, como eu disse, o escopo do projeto é garantir o direito e a proteção dos animais. Não é incentivar as pessoas a terem, no benefício, um incentivo para poder abrigar esses animais, né? Muito bem, teremos algumas perguntas aqui que serão voltadas, né, novamente a esses pontos aí para reforçar aqui para os ouvintes. Considerando que o projeto de criação dos lares temporários foi enviado ao Legislativo antes da decisão recente do STF sobre a responsabilidade dos municípios, de que maneira a Prefeitura pretende alinhar essa política complementar às diretrizes federais do programa Propatinhas, criado pelo Decreto Federal número 12.439/2025, 12.439/2025, e as novas possibilidades de captação de recursos e apoio técnico da União? De forma mais ampla, como essa política pública municipal se coordenará com as ações do Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, Propatinhas, e do Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos, Simpatinhas? Eu acho muito oportuna a tua pergunta, Diogo, mas ela nos remete, eu acho que, para situações diferentes, né? Dentro da mesma pergunta, eu acho que aponta para 2 horizontes que acabam desembocando no mesmo lugar, mas são situações diferentes. Primeiro de tudo, e isso eu dei bastante ênfase na minha participação lá no Legislativo, não foi a decisão do STF que nos motivou a apresentar esse PL, criando os lares temporários para animais em situação de vulnerabilidade. Nós já vimos, esse projeto ele partiu primeiramente de uma reunião do Conselho de Meio Ambiente, que nós temos assento e acompanhamos os debates, né? É um conselho que presta um relevante serviço também para a nossa comunidade, que foi reinstalado e reestruturado ano passado e já vem prestando um serviço sem grande alarde, mas vem prestando um serviço muito relevante. Então, não foi essa decisão da Suprema Corte do país que não cria lei. Quem cria lei é o Legislativo, né? Tanto a nível federal, estadual quanto municipal. É a Câmara Federal, o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores que criam leis. A Suprema Corte, ela analisa a constitucionalidade das matérias, né, e cria, a partir daí, jurisprudência. Então, a jurisprudência, a decisão da segunda turma do STF, tomada no dia 30 de julho, ela não traz nada, a rigor não traz nada novo. Ela simplesmente consagra, né, que aliás, é dever do município, é responsabilidade do município se responsabilizar pelos animais, cães e gatos, em situação de abandono ou maus tratos. Porque às vezes é interpretado outras situações que não tem nada
não tem nenhuma relação com esse fato. Por exemplo, como eu mencionei no início, nós vivemos numa região que tem um potencial e já uma expertise, uma história muito forte, muito rica. Temos um patrimônio genético muito robusto de ovinos, por exemplo, de genética ovina. E, consequentemente, nós sofremos, tem o registro de vários casos de ataques ao rebanho ovino por parte de cães, né? Mas essa é uma outra situação. E o município, já existe legislação federal que trata desse assunto, existe uma série de ordenamento jurídico que trata desse assunto. Não é um assunto diretamente da competência do poder público municipal. Isso é muito mais um caso de polícia do que de política pública. E isso é o que diz a lei, né? Então, o que o STF determinou e decidiu, através da sua segunda turma, é que é a responsabilidade do município os casos de abandonos e maus tratos de animais. Em relação ao CIS Patinhas, ao Pro Patinhas, que tu menciona muito bem, são iniciativas do Ministério do Meio Ambiente e mudanças do clima, né, mudanças climáticas, para fazer a parte em âmbito federal nessa temática aí da proteção aos direitos dos animais domésticos. Então, não são ações necessariamente integradas e são facultativas voluntárias. Inclusive, ano passado, nós, através da nossa página no Facebook, nós demos publicidade ao Pro Patinhas porque o tutor, o dono do animal, como se convencionava chamar antigamente, ele entra numa página na internet e ali cria a identidade do animal, né? Gera uma carteirinha. Então, mas é uma iniciativa cidadã também, que ONGs, protetores podem encaminhar para isso, mas não é, o que a gente pode é disponibilizar a informação. E o Pro Patinhas, que é um programa, o CIS Patinhas está dentro do Pro Patinhas, são iniciativas em âmbito federal para apoiar os municípios, mas facultativas, e não disponibiliza necessariamente recursos, né? É muito mais a consolidar a política do que propriamente disponibilizar recursos. Então, mas nós temos, volto a dizer, uma política dentro daquilo que é nossa competência e nossa obrigação. Eu acho que nós temos tido um trabalho muito robusto, né? É que é aquela situação, se tu planta uma árvore, ela leva, às vezes, uma década para crescer e dar frutos, né? Agora, se tu derruba a mesma árvore, o efeito daninho e o barulho é muito maior. Então, são ações que não fazem barulho e, ao meu ver, existe uma certa desinformação, e eu acho que nisso nós temos responsabilidade, sim, das pessoas entenderem, né, qual é o nosso papel e qual é o nosso escopo enquanto política pública, enquanto poder público, né? Então, mas nós estamos caminhando, garantindo o controle populacional. E o projeto, que agora é legislação, os lares temporários, eu acredito que é um instrumento muito potente aí para que a gente possa avançar e dar uma condição, não só uma condição de mais dignidade para esses animais que são resgatados, mas também dar uma condição que as pessoas que se colocam, disponibilizam como lares temporários também tenham uma despesa a menos do seu próprio bolso, né? Então, o poder público vai poder garantir esse auxílio ali para essa finalidade de alimentação e cuidado desses animais. E eu entendo que dialoga diretamente com o Pro Patinhas nessa perspectiva. Nós estamos cumprindo uma diretriz com uma política municipal, cumprindo uma diretriz da política nacional através do Ministério do Meio Ambiente. Comercial Viana informa a hora certa. 11h50. Lembrando que o nosso ouvinte pode participar através com o número com DDD 53 981 13 27 57. DDD 53 981 13 27 57. Estamos aqui então com Toninho Veleda, secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Herval. Em instantes, voltaremos. Existe uma magia que viaja pelo ar e encontra abrigo aí.
dentro da sua casa, no banco do seu carro ou na lida pesada do campo. é a magia do rádio. Mais do que ondas sonoras, nós entregamos companhia. Somos a voz que te acorda e a mão estendida que traz a verdade, unindo o suor da nossa terra Com a população da cidade. Atenção, ouvinte, no ar, o sinal de precisão da emissora que é líder Absoluta. com mais de 80% de audiência Pelo Rádiosnet. em Erval. Rádio HSU 89.1 FM.